Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje conversando com o nosso querido Frei Antônio Moser. Frei Antônio Moser, doutor em teologia, não é, palestrante, professor no Instituto Franciscano em Petrópolis, já está ali trabalhando há bastante tempo. Também o nosso abraço todo especial a esse instituto que tem formado tantos bons padres e também muitos leigos, não é? Então, louvado seja Deus por esta obra magnífica. Normalmente, durante os programas, nós não temos a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, não é? Quer sejam os nossos convidados e o Frei que já está conosco há muito tempo. Então, hoje, na oportunidade desse seu novo trabalho, está aqui, trabalho magnífico, Frei Antônio Moser, Teologia Moral. Vamos conversar sobre o livro já a partir desse segundo bloco. A busca dos fundamentos e princípios para uma vida feliz. Está aí para você, nosso querido Frei Antônio Moser. E aí, conversando sobre o livro, a gente também tem a oportunidade de conhecer a vida, a vocação, não é, o itinerário acadêmico, intelectual, pastoral do nosso querido Frei Antônio Moser. Nós vamos já entrar no conteúdo deste novo trabalho, mas o Frei disse de passagem no primeiro bloco, também um dos seus primeiros, se não o primeiro, né, Frei? Livro em relação ao pecado. A área da teologia moral trabalha com a concepção de pecado, pecado original, pecado venial, pecado capital e assim por diante. Este livro do Frei Antônio Moser, se você ainda não tem, vale a pena tê-lo, reeditado, está aí, capa nova. Frei Antônio Moser, O Pecado, do Descrédito ao Aprofundamento, já está aí na 5ª edição pela editora Voz. Além dos dois livros do Frei Antônio Moser, nós teríamos outros livros aqui também. Um abraço especial ao querido Padre Wagner Ferreira, da Canção Nova. Padre Wagner escreveu também a sua tese em Teologia Moral e trabalhou exatamente este tema aqui, ó, a formação da consciência moral nas novas comunidades, inclusive tendo como por base para o seu trabalho, para a sua pesquisa e a apresentação, a comunidade Canção Nova. Então aí um abraço especial ao Padre Wagner. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre a formação nas novas comunidades, não pode deixar de ler esse livro do Padre Wagner aqui pela editora Canção Nova. Daqui a pouco vem mais livros aí, né? O Padre Wagner está trabalhando. E também aqui do querido professor Felipe Aquino, A Moral Católica e os 10 Mandamentos. Está aí para você. Um abraço todo especial, professor Felipe Aquino. Uma pena, nós não tivemos a oportunidade de estar, né, nesta nossa última peregrinação. Um abraço a todos os peregrinos que estiveram conosco durante as canonizações de São João Paulo II e São João XXIII e depois o itinerário que desenvolvemos ali na Polônia. Abraço muito especial aos padres que estiveram conosco e a todos os irmãos e as irmãs que fizeram conosco esta peregrinação. Claro, sentimos a falta do professor, mas quem sabe numa próxima eu e ele fazemos esse itinerário juntos. Grande abraço, professor Felipe Aquino. Muitos outros livros para você. E dizer que você pode ter acesso a esse material, claro, sempre ligando para a gente, 0 operadora 12 3186 2600 ou acessando loja.cançãonova.com. E aqui em Minas Gerais, especialmente aqui em Minas Gerais, você não pode deixar de visitar as nossas lojas. Aqui na sede da Canção Nova, estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400. Aqui fica a loja Canção Nova com os vários produtos, inclusive alguns apresentados aqui neste nosso momento distante, né, de apresentação dos livros, mas também no centro de Belo Horizonte. Estamos ali na Avenida Amazonas, número 121, Centro. Avenida Amazonas, número 121, tem lá uma belíssima loja da Canção Nova e você está convidado, especialmente aqui de Belo Horizonte região, a nos fazer uma visita. Tá ok? Esqueceu a livraria Voz, onde junto à está, Igreja Frei São José. Coladinho, bem ali perto, tá certo. Exato. Isso mesmo, Frei Moser. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o livro. Me parece que o senhor escreveu ao todo, aí já são 27 obras? 27 obras. Umas menores, evidentemente, outras maiores. Por exemplo, biotecnologia e bioética são quase já é 500 mais páginas. densa, não é? Sim, sem dúvida. E depois tem outras que são assim mais ocasionais, mas de qualquer forma... Também. Parcerias também. Mas, de qualquer forma, são 27 ao todo. Agora, nesta área da moral, especialmente... Na área da teologia moral, o senhor tem pelo menos aí, pelo que eu andei verificando aqui, pelo menos uns 3 trabalhos, não é? Ou seja, teologia moral, impasses e alternativas, teologia moral, desafios
atuais e agora esse último, não é? Teologia moral, em busca dos fundamentos para uma vida feliz. Este tema da felicidade, Frei Antônio Moser, é um tema absolutamente atual. Antes de entrarmos nos capítulos do livro, só um adendozinho aqui a esse tema da felicidade. Por que a gente sempre está abordando esse tema? O homem de hoje não está feliz? Com toda a tecnologia, com todo o avanço, com toda a possibilidade de que goza hoje, ainda é um homem infeliz? Por que esse tema da felicidade? Olha, é muito interessante. Há uns 2 anos atrás foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, segundo a qual o resultado foi: o brasileiro é o povo mais feliz. Hoje, pelo contrário, as pesquisas apontam um certo desânimo na população das várias camadas sociais. Eu diria, a gente percebe um forte acento do vazio existencial. Por que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Aliás, são livros sempre de novo buscados, o sentido da vida. Clodovis Boff, que é um grande teólogo, escreveu um livrinho de 500 páginas sobre o sentido da vida, mas é o volume número 1, porque agora vem mais 2 volumes sobre o sentido da vida. Muito bem, então o que eu percebo é que, sobretudo, se associa moral com, digamos, algo de negativo, uma espécie de freio na vida. É a igreja do não, é o não pode, não deve, é pecado e assim vai. Então, eu insisto que é preciso resgatar a intuição que já está nos primeiros filósofos, inclusive Aristóteles, todo esse pessoal falava em felicidade, Platão, felicidade. Santo Agostinho, no caso, né, tem todo um livro sobre a felicidade. E Santo Tomás de Aquino, felicidade. Mas nós perdemos, em termos de igreja, esse papel. E agora chega o Papa Francisco, todo sorridente, não é? E aí eu queria chamar a atenção a essa capa, você vai mostrar depois. É como se a igreja estivesse, assim, numa certa sombra. E lá no horizonte, não é que vai aparecer o sol, porque o sol é Jesus Cristo, mas vai aparecer o farol, que está sendo o Papa Francisco, sempre sorrindo. Não é possível, não é? É um homem feliz, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é preciso insistir. Agora, qual é o caminho da felicidade? Essa que é a grande questão. Não é o caminho fácil, é o da porta estreita, do Evangelho, do bom pastor, não é? Quem entra pela porta estreita, eu vou conduzi-lo. Então, Cristo conduz ao caminho da felicidade, mas entram através das sinalizações. Que sinalizações? Normalmente chamadas 10 mandamentos, mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro sinalização do caminho da realização das pessoas, o que seria o legado de Cristo, não é? As 10 palavras de vida. Tá certo. Agora, e o senhor está falando de 10. O livro tem 10 capítulos. Sempre tem 10 capítulos. Sempre 10 capítulos. Um pouco para fazer memória aí, então, dos mandamentos, mas dentro desse objetivo da propositividade. Sim, sem dúvida nenhuma, querendo mostrar a teologia moral sinaliza, não é, em 10 passos o caminho da sua realização. Agora, interessante, o Frei Antônio Moser, o senhor já falou aí, não é o livro com 10 capítulos, mas aí nós temos a questão fundamentada nele, né? O fundamento da ética, o fundamento da moral, e aí então aparecem esses três elementos ao longo dos capítulos, que é justamente a questão da liberdade, da lei natural e da consciência. Muito importante isso, liberdade, lei natural e consciência. Num contexto de sociedade líquida, para lembrar aqui o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, esses elementos aí, liberdade, lei natural e consciência, elas, sobretudo hoje, Frei Moser, requerem uma nova interpretação, uma ressignificação. Como é que o senhor coloca isso no livro? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, vamos pegar um por um. No caso aí da liberdade. Não, nós nascemos livres. Nós não nascemos livres. A igreja sempre sustentou que nascemos com o que se chama marca original. Divididos, não é? Profundamente divididos entre o bem e o mal. Muito bem. Então, a liberdade, mesmo no sentido moral, ela é conquistada.
mas conquistada com a graça de Deus. Aí entra o batismo, não é? Que, vamos dizer assim, abre esse caminho da verdadeira liberdade. Agora, mesmo em termos pessoais, não, você tem que conquistar o espaço ao sol. Não adianta. Em termos também de nações, as nações tiveram que lutar para conquistar a sua autonomia. Não é? E assim a sociedade continuamente tem que lutar contra os ditadores. Você tem a ditadura, não é, democrática, não é? A democracia, mas que na realidade é ditadura. Tantas nações que se dizem democráticas, mas não são, porque há uma centralização, há digamos assim, uma espécie de estrangulamento da verdadeira liberdade, Perfeito. que é o povo tem que se manifestar, as suas aspirações e não ser interpretado por um grupinho aí, não é, que só se interessa pelo poder. Muito bem, então você conquista a liberdade. Agora, hoje, com a biogenética, com a biotecnologia, com o bebê de proveta, você programa. E os medicamentos que você toma? Eles vão alterando em muito até os sentimentos, mas não só os sentimentos, sua maneira de ser, de interpretar, ela é alterada. Não é? Então, aí vem o que é a liberdade, como conseguir a liberdade. Você não define a liberdade, mas eu diria, você tem que lutar continuamente para ir superando os condicionamentos pessoais, sociais, condicionamentos ideológicos, por exemplo, de ideologias, é uma luta tremenda para não seguir o caminho onde todo mundo vai. Não é? Para onde todo mundo vai, eu também vou. Hoje todo mundo acha que é por aí. Não, eu tenho que conquistar a minha autonomia. Então, eu acho que isso é um ponto importante, fundamental, dentro do caminho da felicidade. Se você não é feliz, se não for livre, ninguém é escravo. Ele veio para nos libertar. O Seu Cristo, Filho do Homem, né? O Filho do Homem veio para nos libertar, sereis verdadeiramente livres. Exato. Segundo lugar, você tem a consciência. Não, eu ajo de acordo com a minha consciência. O problema é que a sua consciência pode ser a consciência aí, não é, de um certo grupo social, Perfeito. Uma consciência fruto de manipulação, uma consciência, vamos dizer, deturpada, não é? Então, a consciência significa consciência. Cum é com, ciência é sabedoria. Ora, eu adquiro a sabedoria me confrontando com a palavra de Deus, com o próprio Jesus Cristo, me confrontando com as outras pessoas, irmãos e irmãs na fé. Não é? Então, eu vou, de fato, despertando para a verdadeira consciência, que não é simplesmente intimidade, ela sofre muitas mediações. De novo, tem que conquistar. Você tem que ir, vamos dizer assim, burilando a sua consciência para sintonizar verdadeiramente com o caminho da felicidade. O senhor inclusive, citou aí alguns critérios para a formação da verdadeira Perfeito. consciência, uma consciência livre. Exatamente. Ou seja, o referencial da Sagrada Escritura, quer dizer, o escutar e meditar a palavra de Deus. Depois nós teríamos ainda aquilo que em termos de igreja seria a sagrada tradição, o magistério, que nos ajudam a formar, de fato, uma consciência razoavelmente livre, não é? E não refém ou apenas o que verificamos no cotidiano, às vezes uma reprodução, uma repetição do que A, B ou C estão determinando para que o todo viva. Então nós temos a liberdade, nós temos a consciência e o terceiro e a lei natural. A lei natural. Muito bem. Eu, pessoalmente, há alguns anos atrás, eu tinha um pouco de receio de falar de lei natural, porque dá a ideia de fixismo. Não, mas depois, olhando melhor, houve um congresso internacional, já uns 20 anos atrás, congregando filósofos, antropólogos, teólogos, Hans Küng e companhia, não é? E sabe qual foi a grande tese? Nós necessitamos de resgatar a consciência e a lei natural, porque senão é impossível construir uma humanidade. Nós não tendo valores fundamentais e que todos abracem, não pode ter um mundo realmente dos filhos e filhas de Deus. Então, guerras, conflitos, tudo isso, porque falta um referencial aos grandes valores. E aí você já vê lá em Sófocles, Antígone, não é? Que diz para o Créon,
não é, que tinha impedido de enterrar o seu irmão, assassinado pelo Creu, naturalmente. Claro. Não é? Então, Antígone o interpela. Eu não sabia que a tua leizinha, não é, fosse superior à lei que vem dos deuses. E São Paulo vai dizer que está escrita no coração humano. Gente, a lei natural é algo de fundamental. Agora, tem que ser bem interpretada e é o que eu procuro fazer. Não é uma amarra, mas é como que uma pedra de apoio para você, então, ir repensando os valores atuais, o que realmente é valor, o que é contravalor, o que constrói, o que destrói, o que ajuda você a ser mais humano, mais irmão e o que impede. Frei Moser, o senhor escreveu esse livro na esteira aí, justamente da inauguração do pontificado do querido Papa Francisco, que já com a sua exortação tem abalado, tem mexido literalmente com as estruturas humanas e eclesiais a partir dessa sua exortação Evangelii Gaudium, né? O Evangelho da Alegria, e que faz justamente ecoar e nos traz novamente aos ouvidos, Frei Moser, inclusive com a canonização de São João 23, aquele desejo do Papa lá em 1962, desse adornamento, quer dizer, desta atualização. A teologia, que aparentemente moral, tinha ficado um pouco, parece que à margem, né? Num contexto de imoralidades, num contexto de construção de moral muito pessoal, sem referencial, de fato. A teologia, então, com isso, ela também carece de se atualizar para poder responder ou corresponder aos anseios do homem de hoje? Sem dúvida nenhuma. Uma moral que não se atualiza, ou seja, que se confronta com o avanço das ciências, das várias ciências humanas, do social e, eu diria também, claro, as outras ciências teológicas. Claro. Então, a Bíblia, a teologia dogmática, sistemática, enfim, toda a teologia. A moral é apenas uma parte, ela não pode andar sozinha. Então, essa teologia moral, ela vai se petrificando no sentido negativo da palavra. Ela tem que continuamente estar atenta aos sinais dos tempos. No Vaticano II, para a nossa sorte dos moralistas, aquele esquema que tinha sido preparado assim, não é, para amarrar bem as pontas, ele foi rejeitado. E não deu tempo para fazer um outro documento sobre a moral. Então, ficamos com uma frase que está na Optatum Totius, sobre o sacerdócio, número 16, guardei, né, que diz o seguinte, que a teologia moral, ela seja mais inspirada na Escritura, mais cristocêntrica e mais preocupada com a vida do mundo, ponto. E aí veio a moral em renovação, muito repensamento, foram anos assim de grandes debates, muita procura. E depois veio, naturalmente, então, a era da libertação, teologia da libertação, outra etapa. E só que nós acabamos ficando um pouco paralisados nos últimos anos. E por isso eu achei que estava na hora de voltar aos velhos temas, mas que na realidade são sempre novos. Tá certo. Olha, tá aí para você, o livro do Frei Antônio Moser, tudo que o Frei foi falando aqui, que eu fui provocando o Frei, está contido aqui nesta obra. Sobre ela nós vamos discorrer ainda um pouco mais, mas de forma um pouco mais sistemática no nosso terceiro bloco, assim pincelando alguns capítulos que eu sei que você em casa já está pensando em adquirir o seu livro, porque, claro, vale muito a pena. Daqui a pouco o Frei Moser vai dizer também para a gente a quem é dirigido esta obra. Apenas para padres, para estudantes acadêmicos? Não, ele vai especificar isso melhor para a gente, tá bom? Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco, então não saia daí.